Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nesse vídeo eu quero falar sobre o Composite, tá bom? Que é mais um padrão de projeto aí que a gente pode utilizar aí nos nossos sistemas, né? Então é o seguinte, né? O que o Composite ele fala lá no livro, né? De padrões de projeto. Vamos escrever aqui, tá? Aqui nós vamos, tá? Compõe objetos em estrutura de árvore para representar hierarquias do tipo partes todo. O Composite permite que os clientes tratem objetos individuais e composições de objetos de maneira uniforme, tá? Então isso é o que o livro, tá, fala lá, né? Uma teoria resumida aí do Composite. Compõe objetos em estrutura de árvore para representar hierarquias do tipo partes todo. Então o Composite permite que os clientes tratem objetos individuais e composições de objetos de maneira uniforme, né? Então a gente precisa traduzir um pouco isso, né? Então vamos voltar aqui para o nosso WinSchool, tá? E aí nós vamos fazer aqui, né? O nosso um pequeno exemplo aqui para a gente entender melhor, né? Como o Composite funciona, né? Então deixa eu pegar aqui, aliás, eu vou escrever mesmo. Então Composite, tá? E aí imaginem, né, para que nós tenhamos aqui uma seguinte estrutura, tá? Aqui eu tenho aqui, deixa eu ver aqui onde é que eu tenho aqui, né? Nós temos aqui essa estrutura aqui, beleza? E aqui essa estrutura aqui, ela representa, por exemplo, uma estrutura de diretórios, né? Então eu tenho, né? Aqui, por exemplo, um diretório, né? E aqui eu tenho, né? Outros arquivos aqui dentro. Mas suponha, né? Que um desses arquivos que tem aqui dentro seja um segundo diretório aqui dentro, né? Então eu tenho um diretório, né? Eu tenho uma pasta, dentro dessa pasta eu tenho uma subpasta e essa subpasta ela tem, né, arquivos que também possuem, né, uma outra subpasta, tá? E dentro dessa subpasta aqui eu tenho duas pastas aqui, tá? E de modo aqui que, se você perceber, você pode ir criando aqui uma estrutura, né, bem complexa aqui, tá? Cada vez que você precisa aqui, né, vamos para cada vez aqui que você precise, né, criar uma pasta dentro de outra pasta, né, você vai deixando, né, essa visualização, essa estrutura de diretórios aqui, ela fica mais complexa, né? Então, o Composite ele vai permitir que nós construamos, né, uma estrutura de objetos em que nós vamos conseguir programar isso de uma maneira muito mais facilitada, tá bom? A gente vai conseguir fazer essa representação utilizando o Composite, né, de uma maneira mais fácil, né?
Então, tá? Vamos lá, né? Vamos aqui para o nosso exemplo prático, né? Então, para o nosso exemplo prático aqui, eu vou fechar aqui, né? Esses itens aqui e nós vamos começar a fazer aqui a criação dos nossos arquivos, tá bom? E aí nós vamos fazer o seguinte aqui, a nossa lógica vai ser o seguinte, nós vamos criar, tá bom? Primeiro eu vou desenvolver a lógica aqui, tá? Nós vamos criar aqui uma pasta, né? E nós vamos chamar ela aqui de dicionário, tá? Directory, tá bom? Nós vamos chamar ela aqui de directory. E aqui nós vamos colocar aqui, né, pasta de cursos, tá bom? Nós vamos fazer isso daqui. Aqui, né, se a gente for executar esse código aqui, né, ele não vai estar dando aqui nenhum erro aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui, né? Vardamp, né? Ele já, inclusive aqui ele já está criando, né? Deixa eu ver se eu já tenho esse directory criado aqui. Não, né? Eu não estou com ele criado aqui. Ele deve estar pegando um directory nativo aqui do PHP, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, directory. Ele está pegando, né, um directory aqui nativo aqui do PHP, né? Aí nós vamos fazer o seguinte então, diretório, tá? Nós vamos pegar aqui um diretório. E aí esse diretório aqui, ó, agora ele tá dando um errinho lá, né? É isso que eu tava querendo, tá? Porque nós estamos só criando a nossa lógica aqui. Então, ó, nós temos aqui um diretório, tá? E aí nós vamos criar agora nossos arquivos aqui, tá? Então, eu vou criar aqui um arquivo, tá bom? Vamos criar aqui um arquivo, tá? E esse arquivo aqui nós vamos colocar aqui, ó, PHP, e depois nós vamos colocar aqui JavaScript, e também depois nós vamos colocar aqui, ó, Python, tá? E aqui nós vamos fazer o seguinte aqui, né? Nós vamos colocar aqui o php.zip, né? js.zip e python.zip, tá? Então nós temos aí esses três, né? Esses três arquivos aí, tá? E aí depois eu quero fazer a adição disso, tá bom? Eu vou pegar, né, a pasta e eu dentro dessa pasta vai ter um método add lá, onde eu vou adicionar o PHP, tá bom? E aí eu também vou adicionar, né, o JavaScript e eu também vou adicionar o Python, tá bom? E o nome desse diretório aqui nós vamos colocar ele de pasta de cursos, tá? Então, nós temos aí uma estruturazinha básica aí, tá? E aí, depois que a gente adicionou isso daqui, nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer um ls, né? Nós vamos listar, tá bom? Então, ó, nós vamos listar o que existe dentro da pasta, tá? Então, essa daqui é a nossa execução básica aí, beleza? Então, vamos criar aqui a nossa classe chamada diretório, né? Então, na nossa classe diretório aqui, nós vamos pegar emprestado aqui uma outra classe qualquer, só para a gente reaproveitar aqui o código, né? Diretório. E aí, nós vamos colocar aqui diretório, tá? Diretório, e aí nesse diretório aqui, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos colocar nada muito complexo, né? Nós vamos colocar
para não ficar difícil aqui o nosso exemplo, né? Nós vamos colocar aqui, né, um public name, nós vamos criar aqui, tá, um file, e nesse file aqui nós vamos colocar aqui, ele vai ser aqui um array, tá? E aqui nós vamos colocar aqui um construct, né? Vamos colocar aqui um construct aqui, e nesse construct aqui nós vamos dizer o seguinte, nós vamos dizer aqui o name, né? E aí nesse name aqui, tá, nós vamos fazer o seguinte aqui, vamos colocar aqui name, né? E aqui também nós vamos colocar o name, tá bom? Essa daí é a nossa classe construct aí. E aí eu vou fazer agora os dois métodos lá, um de adicionar e outro de listar, que está dentro da classe diretório. Então nós temos aqui o public, tá? Nós temos o public aqui, e aqui a função dele vai ser o add, tá? E aqui, né, nós vamos colocar, né, o arquivo. E esse arquivo, pessoal, ele tem que ser de um tipo específico, tá? Então, ó, file interface, tá bom? Que eu vou chamar assim, tá? E esse file interface, ele ainda não está criado, então nós vamos criar ele agora, tá? Então, ó, use. Esse file interface, ele vai ser, na verdade, aqui uma interface, tá bom? Então, ó, vamos pegar aqui o strategy, vamos copiar e colar, para a gente poder utilizar aqui, né? Só fazer aqui as mudanças aqui. File interface, tá? E aí o seguinte, file interface, e nesse file interface aqui nós vamos colocar aqui o listar, tá? Então deixa eu fechar aqui o interface aqui, e aí vamos voltar lá no nosso diretório, tá? E aqui nós temos que colocar o use file interface, tá? Beleza. Agora a gente, né, vai conseguir utilizar ele aqui sem problema, tá? E aqui nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, nós vamos colocar aqui um array push, tá? Nós vamos adicionar aqui no this file o file, tá? Nós vamos adicionar no array, né, o arquivo, tá? Né, nós vamos fazer o seguinte aqui, tá? Nós temos aqui o public listar, né? Nós temos aqui listar, tá? E aí nesse listar nós vamos fazer o seguinte, echo número de arquivos. E aqui nós vamos fazer o seguinte aqui, vamos fazer um countzinho aqui. Count.
this file, para a gente contar o número de itens que tem dentro da variável aqui, tá? E aí, né, essa daqui é uma função que vai listar os itens dentro, né, do diretório, né? Estou fazendo essa simulação aqui. Então, aqui, ó, dentro do listar, tá? Nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos fazer aqui um for each, tá? Nós vamos fazer um for each aqui. E aí, nesse for each aqui, nós vamos colocar aqui, né, o this file. O this file, tá? E nesse this file aqui, nós vamos colocar aqui o seguinte, né? Nós vamos colocar, né, o value aqui, value, e aí nós temos aqui o listar, tá? Então tá, né? Agora a gente não fez aqui ainda, né? Nós não fizemos aqui ainda né, o file aqui direitinho, né? Que é a classe que representa aqui o arquivo, né? Nós não fizemos ela aqui ainda, tá? Então vamos lá, né? Vamos fazê-la aqui, né? Porque nós não fizemos ela ainda, tá? Então vamos dar aqui eu vou chamar aqui de file, tá? E no file aqui, ela vai usar aqui, né, essa interface aqui, então nós vamos mudar aqui implements, né, file interface, tá? E aí é o seguinte, né? Nós temos aqui, né, nós temos aqui, ó, nós vamos criar aqui um diretório e nós vamos criar aqui o file, né? O diretório, como o diretório já foi criado, vamos adicionar ele aqui, né? Use diretório, tá? Beleza, então já tirou o errinho aqui, né? Agora vamos usar aqui o file, tá? Então, use file, tá? Beleza, ele já tirou aqui. Agora vamos criar aqui a nossa classe file, porque nós ainda não, né, fizemos aqui o que nós queríamos aqui, tá? Então nós temos aqui, ó, o public, tá? Name, né? Aí nós temos o public function listar, tá? Que é o método obrigatório, né, informado aqui na interface, tá bom? E nós temos aqui o public function, vamos fazer aqui um construct, tá bom? Name. Pronto, tá? Então nós temos aí a nossa função listar aqui. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui na minha interface para ver se
Isso, listar, né? Então, beleza, tá? Nós vamos fazer o seguinte agora aqui, né? Temos a nossa interface criada, o nosso padrão de projeto, tá? E aí, ó, vamos voltar aqui no nosso, cadê o nosso index, né? Vamos voltar lá no nosso index aqui para a gente poder fazer aqui o nosso exemplo, né? Então a gente cria aqui um diretório, depois nós criamos 3 arquivos, depois nós adicionamos esses 3 arquivos na pasta e depois nós listamos essa pasta, né? E aqui, ó, ele já está mostrando isso para a gente, ó, o número de arquivos, 3, né? Nome do arquivo, tá? E é isso que eu tenho aqui dentro, né, da pasta atualmente, tá bom? E aí, vamos supor então agora, né, que eu quero, né, criar uma outra pasta. Então, vamos lá, né? Eu quero agora criar aqui, tá? Vamos criar aqui, nós vamos criar aqui uma, tá? Outra pasta. Tem uma outra pasta, então, new diretório, né? Diretório. E aí, nesse outro diretório aqui, nós temos aqui uma outra pasta, tá? E aí, nessa outra pasta aqui, nós vamos adicionar aqui o Java, né? New file. E aqui nós vamos colocar aqui java.rar. E nós vamos adicionar aqui ruby.rar, tá? Que é uma outra linguagem de programação bem legal aí, Ruby, tá bom? Então nós temos aí o Java e nós temos aí o Ruby, né? E aí vamos adicionar aqui nessa outra pasta, tá? Esses arquivos aí. Então eu quero adicionar aqui o Java, tá? E eu quero adicionar aqui o Ruby, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte aqui, na pasta, né? Na primeira pasta nós vamos adicionar a outra pasta, tá? E aí depois nós vamos listar, tá? E aí, né? Deixa eu ver aqui qual que é o errinho que ele tá me dando aqui, né? Ele tá me dando aqui o seguinte, né? Ele tá esperando aqui, né? Uma interface, né? Deixa eu ver bem aqui no diretório, tá? Se eu errei aqui alguma coisa aqui no diretório, file interface, file. Não, porque aqui ele tá me dando aqui este erro, então, né? Diretório aqui. Tá, é porque aqui ficou faltando o implements file interface, tá? Aí, tá bom? Então olha só aqui, né? Eu fiz aqui a adição agora aqui de mais, né? Eu adicionei uma outra pasta, adicionei, né, mais 2 arquivos aqui, tá? Dentro dessa outra pasta, e essa outra pasta adicionei na primeira pasta. Se a gente for listar aqui agora, nós temos o que? 4 arquivos, tá? Que é o que? Que são os primeiros arquivos aqui, mais o arquivo da outra pasta, tá bom? E dentro da outra pasta nós temos 2 arquivos aqui, tá certo? E aí, ó, o nosso diretório aqui, ó, olha só como é que ele é, porque aqui o vardamp ele é limitado, né? Ele tem aqui uma listagem, né? Então, ó, dentro da pasta de cursos aqui, eu tenho um php.zip, um js.zip, um python.zip, e eu tenho aqui uma outra pasta. E dentro dessa outra pasta aqui, eu vou ter aqui 2 arquivos, tá? Então, eu consigo criar aqui uma composição, né, de objetos, de modo que eu consigo fazer uma representação, né, de uma árvore
hierárquica aqui. Então, quando você tiver uma situação onde você precise representar uma árvore de objetos aqui, o Composite, ele é um padrão de projeto que ele vai deixar mais fácil a sua implementação, tá bom? Notem aqui, ó, que ficou fácil fazer a implementação aqui, né? Com algumas poucas linhas de código aqui eu consigo fazer uma representação hierárquica aqui, tá bom? Então o Composite ele pode, né? Ele pode ser muito útil para isso, porque não é, né, se você pensar bem, pode ser um pouco complexo você tentar fazer essa representação hierárquica aqui na memória, tá? Então você tem que ter uma estrutura de dados, um padrão de projeto que ele vai te vai facilitar o seu trabalho nisso. Legal, pessoal? Então, espero que você tenha gostado do conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.